os professores, né, da rede pública estadual do Rio Grande do Norte entraram em greve por tempo indeterminado para exigir a aplicação do reajuste do piso salarial da categoria. Aqui nos estúdios, vou conversar agora com o Hugo Martins, ele que é diretor de comunicação do Sint, e também com os professores Elícia Medeiros e Fábio Dias. Hugo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marco Dantas, bom dia, ouvintes do programa Panorama 95, da nossa Rádio Rural de Caicó. Estamos aí, né, Marco, mais uma vez, iniciando o ano letivo de 2025, assim como aconteceu o ano passado. E com greve, né? Com greve, né? Greve geral que foi deflagrada no último dia 25, né, em Natal, e que no dia seguinte tivemos uma assembleia aqui em Caicó, né, a assembleia no dia 26, e essa assembleia ela ratificou a decisão de Natal, ou seja, pela deflagração da greve por tempo indeterminado, né? Na verdade, estamos aí, né, na luta pelo pagamento, né, do nosso direito, né, o piso salarial, né, que esse ano teve um ajuste de 6,25%, né, e o governo do estado não está honrando com esse compromisso, né, alegando lá uma ação ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público, né. Então, assim, a gente acha um equívoco, né, por parte do governo, né, porque isso fere tanto a lei do piso salarial, não entendo como o Ministério Público, né, que representa o cumprimento da lei, da constitucionalidade, ele passa por cima de duas leis importantes, né, que é a lei do piso, né, salarial, que é a lei 11.738 de 2008, né, e a lei também, que é uma lei estadual, que é a Lei Complementar 322 de 2006, né, que estabelece a nossa carreira, né? Então, ou seja, na medida em que o governo propõe, né, que o pagamento do piso só deve ser em conformidade com o que o Ministério Público está orientando apenas nas pessoas que não recebem o piso salarial, significa dizer que está sendo rasgado o nosso plano de carreira e salário, né, que é uma lei, né, que foi criada aqui no nosso estado, aprovada por todos os deputados, né, e que está aí, né. Então, a continuar da maneira como está, né, a gente, ao longo de alguns anos, o piso deixa de ser piso, né, e ele passa a ser teto, né. Então a gente tem denunciado isso aí. Por quê? Porque vai acontecendo que o piso vai sempre tendo os reajustes anuais, né, e a grande maioria, já visto que se aplicar apenas naqueles que estão entrando na carreira como o governo propõe, né, como o governo quer, vai beneficiar apenas um pequeno número de pessoas que estão entrando agora, que estão ganhando menos do piso salarial. Ou seja, no universo aí de 30 mil professores, ou pouco mais de 30 mil, né, não é isso? A gente, apenas cerca de 2 mil é que vão ser beneficiados com o piso. E ao longo do tempo, né, isso vai acabando com a carreira dos trabalhadores em educação. Professor Fábio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. A gente está em um governo aí popular, de origem popular, que tem aí à frente uma professora, né? Como é que a categoria se sente? Traído por tudo isso? Queria que a sua opinião. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Isso, Marcos, é que a bala veio de onde menos se esperava, de dentro de casa. E, como o Hugo mencionou aí, o piso, ele é o ponto de partida. Ele não é o teto, ele é o ponto de partida, né, para começar a carreira. E isso é preocupante porque o último estudo da Unicef, um estudo do INEP, daqui a 20 anos vai ter escassez de professor. E quem já está em sala de aula já está sabendo que já está havendo. A gente está hoje com quase... Não vou dar com certeza, mas pela minha escola, na rede eu não tenho certeza, minha escola, quase 40% da nossa escola está com seletista. E qual o problema do seletista? O seletista, ele só ganha o piso, né? Ele não tem carreira, ele não tem, é o piso. E porque é um contrato que, quando acaba o contrato, passa aí 1 mês, 2 meses para vir outro professor. Isso no meio do ano letivo. Então você imagina aí o prejuízo. O ano passado nós terminamos turmas concluindo o ensino. Em algumas matérias, eles tiveram, no segundo semestre, 2 meses de aula, esperando um seletista chegar, que é o contrato.
E muitos seletistas, até os seletistas, são chamados e não estão mais assumindo. Então é muito preocupante esse recado que o governo dá. E eu, assim, eu geralmente não entrava em movimento grevista por vários motivos. E por que eu estou entrando esse ano? Sabe que eu sempre estou na luta pela educação de qualidade, e mais na parte estrutural, no piso da escola. No piso, estou falando dentro da escola. Mas esse ano eu estou vendo que se um governo progressista da base está fazendo isso, qual o recado que ele dá para os demais? Quem é que vai respeitar mais a categoria? Né? Que reconhecimento nós teremos profissionalmente dentro da categoria e fora? Eu fico fazendo pergunta, e recentemente também aos pais e aos alunos, né? Em sala de aula, quem é que aqui quer ser professor? Quem quer estudar para ser professor? E eles se benzem. Ninguém quer. Ninguém quer. E eu perguntei aos pais, né? Assim, quem é de vocês aqui que investiria na estudo dos seus filhos para um sonho de ser professor? E ele disse, é pesadelo, professor. Né? Então veja que estão brincando com algo sério. Quem é que vai formar nossos médicos? Quem é que vai formar nossos advogados? Quem é que vai formar a base da nossa educação? Então, isso é grave. E aí eu entro com um ponto, Marco, que é esse o motivo de estar entrando em greve agora, que está entrando na luta também. É que transformar a educação num capital político. Porque no dia que educação, eu vou falar só educação não, serviço público devoto, né? Os nossos políticos se preocuparem, porque assim, se ele não investir no serviço público, ele não vai ser eleito, a gente vai ter a melhor saúde, a melhor segurança e a melhor educação. No dia que um político chegar para pedir um voto e dizer assim, olha, qual é o seu plano para a educação? A nossa educação vai até piscina. Vai ser um lugar que ele não quer sair de dentro. Né? E não esse terrorismo que estão fazendo agora de a qualidade da educação tem que ser com escola integral. Com escola integral no jeito que está? Nunca. O aluno tem que ter desejo de estar lá e não estar preso. Né? Uma escola integral, ela tem que ter quadra funcionando, ela tem que ter, se pudesse, piscina. Isso não é luxo. Né? É de lá que saem nossos atletas, é de lá que tem a saúde. Ela tem que ter lugar do aluno tomar banho, lugar do aluno guardar sua roupa, lugar do aluno descansar, aula para arte, vários tipos de arte. Quer aprender música, quer fazer teatro, está aqui. Então o aluno não vai querer sair de dentro. Ao contrário, a gente vai estar fechando as portas, é hora de ir para casa, meu filho. E não, hoje tem que trancar as portas para o aluno não ir, porque é quase uma prisão que ele não tem o que fazer lá dentro. Não tem nenhum lugar para tomar banho, nenhum lugar para descanso, nenhum lugar para botar roupa. Não é assim que se faz educação de qualidade. Então, isso é muito preocupante, que a gente está tentando convencer isso dos profissionais se envolverem e da sociedade. A sociedade vir para dentro da escola, para que a escola se torne de qualidade. Eu sinto falta. Vá, não só agora, que a gente está pedindo e precisando, mas durante o ano letivo, vá na escola, vá cobrar do seu professor aula de qualidade. Seu filho deve reclamar de alguma coisa. E assim a gente transforma a educação. Ou seja, nossa luta agora é trazer a comunidade, trazer a sociedade para dentro da escola. E assim a gente vai transformar ela num capital político, em que o político vai dizer, olha, tem gente lá dentro, tem gente pedindo. E modificar essa situação, essa realidade que a gente está vivendo hoje. Ouvi agora a professora Alícia Medeiros. Seja bem-vinda aqui, Alícia, ao nosso programa, né? Como é que vocês se sentem? Tem que todos os anos fazer greve para poder realmente ter aí um direito tão básico que é a questão do piso. Bom dia, professora. Bom dia. Obrigado pelo convite, né, Marcos, para falar dessa pauta que a gente tanto precisa, praticamente todos os anos, o que é preocupante, principalmente no governo em que se diz progressista, né? Porque, no entanto, tem agido de uma maneira totalmente fora da ideologia política que pregou durante a campanha, né? Então, assim, não é só como o Fábio bem colocou, não é só uma questão de piso, né? O piso foi aí o estopim, né? A gente tem uma luta muito maior dentro da educação, e aí eu falo pela escola que represento hoje, que é a ECAM, né? Que está com as portas fechadas, interditada, já entrando para o 2º ano, como o Aladim também já passou por isso, né? E eu acho interessante que o Ministério Público, quando convocado, ele não tem o que fazer em relação a dar celeridade a esse processo de reforma e tudo mais, né? Mas quando se trata de massacrar a categoria, ele tem tudo a dizer, né? E nada a nos dar. Então, mais uma vez, causa um sentimento de revolta.
Até porque tudo fica muito claro para a gente que existe aí um processo de orquestração entre Ministério Público e governo. O governo acionou o Ministério Público de forma muito conveniente, né, para fazer vários ataques contra a educação. Porque se a gente for historicizar aqui, a gente tem vários ataques contra o nosso setor, né? Desde a questão do piso, agora, mas a questão do concurso, como o Fábio também já colocou, nós temos hoje em toda a escola um número muito grande de professores temporários, né? O que é uma ironia, porque um governo, esse emprego temporário era um fator muito defendido por governos de direita, né? E, no entanto, quem está sustentando isso e rasgando a CLT é o governo de esquerda, né? E quando eu digo rasgando a CLT é literalmente, porque agora encontrou-se a brecha de não pagar terço de férias e 13º dos temporários, o que é um absurdo, gente, né? São trabalhadores também. Então, se faz um contrato frágil, né, que já é frágil por si só, porque qualquer emprego temporário ele tem a sua instabilidade, e ainda por cima torna esse contrato ainda mais frágil para beneficiar o governo. E a questão dos temporários ainda é também uma estratégia para nos enfraquecer enquanto categoria, uma vez que eles não estão respaldados aí, né, através do SINT, enfim, o plano de carreira mesmo que nós efetivos temos. Agora, a principal pauta do movimento de vocês, no caso, é a questão do piso salarial? Digamos que o carro-chefe, sim, nesse momento, é o piso salarial, mas existe uma pauta maior também, né? Claro que infelizmente, a gente acaba tendo que flexibilizar muito, né, quando se trata das negociações do piso. Isso acaba sendo realmente o fator mais tratado. E aí a gente acaba negociando especificamente em cima disso. Mas a gente aproveita o movimento grevista para falar da educação como um todo e para mostrar para a sociedade que nós temos sim uma defesa que não é só em relação ao nosso bolso, né, em relação ao nosso setor de trabalho. É defender, né, o nosso ambiente de trabalho, que a gente tenha estrutura para trabalhar e para dar também para os nossos alunos, né, uma educação de qualidade. Porque é importante falar também que hoje o setor público, né, ele tem professores altamente qualificados, né? São professores que têm direito a esse plano de carreira porque se prepararam a nível de mestrado, de doutorado, né, de especializações. E perder isso é dizer para o seu aluno que não vale a pena encarecer sua mão de obra. Como é que eu chego na sala de aula e digo para o meu aluno que encareça a sua mão de obra, imponha o seu preço através da educação, se eu não luto pelo valor que eu tenho dentro do meu ambiente de trabalho, né? No caso, aqui em Caicó, vocês vão fazer movimentações? Como é que vai ser essa questão da greve? Sim, nós estamos elaborando uma pauta de reivindicações. Já começamos. Hoje mesmo já está tendo uma barricada lá na Etija. E, Marcos, junto, você perguntou qual era a pauta como um todo, né? A gente está colocando junto no pacote da pauta a questão da reforma das escolas. O SINT está com uma proposta, hoje mesmo já começou a visitar as escolas, não só as de Caicó, mas as escolas do interior, vendo a adesão para fazer até uma estatística e convencendo algum colega que esteja ainda não entendendo a complexidade, né, a tomar um posicionamento com a compreensão, né, até porque foi muito rápido, tivemos o carnaval aí, não deu para fazer essa conscientização dos reais agravamentos, né, do plano de carreira e do piso que a gente está sofrendo aqui. E quanto à questão da qualidade, Marcos, você vê, já aqui em Caicó, a gente não tem um panorama do Rio Grande do Norte, mas só aqui na 10ª DIREC, quantas escolas estão fechadas? Né? A gente vai perguntar, e escolas que estão com reforma dentro? É criminoso, eu vou pegar aqui um exemplo só, não vou pegar todos, não vou falar da ECAM, a Elissa teria propriedade de falar mais, vou falar só de um recente, Dom Adelino. Dom Adelino, no ano passado, são 7 salas de aulas
fundamental, uma zona extremamente de vulnerabilidade social. O ano passado, eles fizeram a reforma com os alunos dentro da escola. E uma reforma para tartaruga. Tá lá, do mesmo jeito. Né? Bem devagarzinho. Em que 3 turmas tinham aula e 4 ficavam em casa. Amanhã, aquelas 3 que assistiram ficavam em casa e vinha mais 3. E tinha turma que assistia só 1 dia ou 2 dias na semana, que tinha aula na semana. E isso terminou o ano assim. Isso é um crime. Isso é crime. E aí a gente fica perguntando, cadê o Ministério Público? Porque na hora que o professor fizer isso, ele vai ser processado. Ele vai responder, ele tem que... Ele está usurpando o direito do aluno de ter aula. E que qualidade é essa educação que a gente fica perguntando? A governadora que prometeu, o foco era a educação, que qualidade é essa? Que a gente não está vendo. Aí fala assim, estamos reformando as escolas. O que estamos reformando é um gerundismo que gera uma lentidão que vai entrar no 2º ano as escolas tudo fechada. A gente tem escolas aí, os USA está com uma reforma com os alunos dentro. Está tendo aula, tira os alunos, bota para ali. E isso totalmente inviável. Antes a gente tinha problemas de falta de professor. Agora não é só isso. Agora é totalmente a inviabilidade da estrutura da escola de se realizar a aula. Então isso é revoltante. E isso a gente vai estar trazendo na nossa pauta. A gente está no Aladim, hoje é a escola mais bem equipada em termos de estrutura, é o Aladim. Porque em 2016 nós começamos uma luta. E passamos 5 anos lutando para ter a escola que a gente tem hoje. Nós não temos que reclamar de estrutura do Aladim. E temos sim, se for para integral a gente precisa de complementos. Mas a gente está há 5 anos com a quadra interditada. Com coisinhas simples, besta, sem ter onde fazer educação física. Tão importante, tão desejado, que é um atrativo que faz com que o aluno goste de ir para a escola. E a gente está lá com essa morosidade. Tem hora que é a empresa, tem hora que é a secretaria, tem hora que é a empresa. Quando um falha, o outro está na ativa. Quando o outro está na ativa, o outro falha. E ficou jogando e até agora a gente está parado. Então, a pauta é um conjunto que vai alavancar assim, externar os problemas que a gente tem na educação do Caicó. E pedimos muito o apoio da comunidade, que se envolva com isso, que é para ela que a gente está lutando, e também nossos deputados. Porque se o Ministério Público está reclamando de uma falha de lei, protestando uma lei, a lei quem elabora são eles. Então, ou é o governo que mandou uma lei quebrada, ou são nossos deputados que não souberam ajeitar essa lei, ou que não deram os parâmetros legais para o Ministério Público estar reclamando, faltando uma deficiência nessa lei. Aqui do nosso WhatsApp, o Vini coloca, sem desmerecer a luta da categoria, mas as escolas particulares já estão há quase 2 meses com alunos em sala de aula. Aí o presidente Lula, ele disse que a educação no Brasil só terá melhora quando a classe média colocar seu filho na escola pública. Vocês concordam com essa opinião ou não? Elisa. Eu tenho um parâmetro para isso aí. Veja, década de 80, vamos pegar aqui por Caicó, e depois a gente expande isso aí. A melhor educação era a escola pública, porém não era universalizado. Se a gente olhar, os médicos antigos daqui, todos saíram do SEJA. É do SEJA que eles saíam, da escola pública eles saíam. Né? Mas porque não era universalizado, era para poucos. Nós tínhamos até a 4ª série a aula para quase todo mundo. Depois dali existia um exame de admissão, que era um vestibular. Poucas vagas, então os alunos, os pais que tinham condições prepararam seus filhos para passar desse exame, e a maioria das pessoas mais idosas, ela só tem até a 4ª série, porque dali para frente não tinha mais vaga para eles. Quando universalizou, mais por pressão externa, Unicef, Banco Mundial, e aí houve uma universalização. Começou em Fernando Henrique, se concretizou nos demais, escola tem que ser para todo mundo. O que foi que aconteceu? A classe média e alta tiraram seus filhos da escola pública e criaram suas próprias escolas particulares. E o classe baixa, que não tinha conhecimento de como era a educação, o que viesse estava bom. Então, uma escola precarizada, sem mais as qualidades. Eu lembro que década de 60, 70, o sonho de um pai era ter um filho professor, padre ou advogado. E médico. Hoje, totalmente descartada essa questão aí. Então, precarizou. É assim, Cristóvão Buarque era um senador, ele dizia que criou... Tem essa lei lá, vai se aposentar lá essa lei. Ele dizia que político teria que ter atendimento sempre público.
um pai que é político teria que colocar seu filho na escola pública. O político teria que ter atendimento no SUS. Era segurança pública, era saúde pública, educação pública. Se isso funcionasse, se isso fosse em vigor, realmente a educação seria diferente. Porque a classe média alta, ela sabe cobrar. A baixa, ela por ter pouca instrução e ser negada esses direitos para ter pouca instrução, o que dá, ela agradece. Então, eu concordo que sim. Né? A classe média tivesse dentro da escola pública, nós teríamos uma educação diferente. E você, Alice, o que você fala sobre isso? Não, concordo com o Fábio, né, plenamente. A gente sempre... nós somos um país de segregação, né? Isso é fato, não tem como contestar. E quando houve essa universalização, né, aí da escola pública, como bem Fábio colocou, essa segregação ela continuou, porque aí a classe média jamais se permitiria, né, se misturar. Então... E aí, óbvio, que hoje, por isso que eu digo muito para os meus alunos, por que existem as cotas, né, de escola pública e de escola particular? Porque realmente é injusto. E não é porque o aluno de escola pública é ruim, nós temos excelentes alunos, temos muitos bons alunos, eu defendo muito os meus alunos, né, e a capacidade deles e o empenho de muitos. Mas, infelizmente, existe toda uma injustiça, né, política, né, por trás, que massacra a educação pública. E eu não sei se vocês concordam, mas há uma percepção de que, acho até pelo embate político, né, que o nosso Brasil enfrenta, né, nos últimos anos, há muitas pessoas que torcem para que realmente, por exemplo, os professores se prejudiquem, né? Aí vem aquela famosa, faz o L, faz aquelas coisas todas. Isso prejudica o debate também, na sua opinião? Na verdade, a gente sabe que nosso país está vivendo um momento de polarização, né? Uhum. Então, é claro que quem não está no governo vai tentar derrubar, né, aquele governo que ali está, né? Então, assim, Marcos, é necessário também que se reconheça, né, os avanços que foram postos, né, no dia a dia da nossa educação brasileira, né, pelos governos progressistas. Eu acho que a gente não nega que houve avanços significativos, né? Você veja assim, uma escola como, por exemplo, os IERNs, né, no âmbito federal, são escolas que têm assim uma qualidade bem melhor, né? E assim, avanços houve, né? A própria lei que criou o piso salarial foi um avanço nesse sentido aí, né? Infelizmente, né, esse mesmo setor que hoje critica, né, o governo, foi quem orientou os parlamentares no sentido de aos poucos digamos assim, tirando, né, os benefícios dessa importante lei que garante a nós ter, né, um piso salarial aplicado na carreira, né? Então a gente vê que fica esse jogo de acusação entre um e outro, porém é necessário, né, que veja quem realmente está investindo na educação brasileira do nosso país, né? Agora nós, enquanto professores, né, estamos aqui apenas exigindo, né, que essas leis, esses avanços, né, que foram conquistados, né, às custas de muita luta por parte da classe trabalhadora, né, elas sejam implementadas de fato, né? Nós estamos aí travando nesse momento aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, uma batalha política com o governo, né, e uma batalha jurídica, política não política partidária, estamos falando de política educacional, claro, né? E a nossa luta, como a gente colocou, nosso sindicato, ele não está lutando apenas por nós, né, que somos sindicalizados e que somos efetivos, né? Nós denunciamos a terceirização, que a gente sabe a origem dessa terceirização, né? A origem foi 16, quando houve aquele golpe no governo federal, do governo Dilma, né? Aquilo ali foi um golpe, né? E que os ataques foram perversos à nossa educação a partir de então, né? Inclusive colocou a terceirização como a única porta de entrada em qualquer serviço público,
né, no nosso país, de norte a sul, de ponta a ponta, né, a precarização do trabalho. E a gente, enquanto sindicato, a gente denunciava isso aí, né, isso aí foi o primeiro golpe, né. Então, assim, a gente está lutando também por eles, né? Eles estão desamparados, não estão associados ao sindicato, porém a gente coloca na nossa pauta de reivindicação, né, o direito ao terço de férias, né, que não está sendo pago, não está sendo honrado, né, e o direito também ao 13º salário. Faz parte da nossa pauta, nossa luta reivindicatória. Inclusive, convocamos esses setores também a se unir nessa luta, né? E ao mesmo tempo pedimos também o apoio dos pais, porque a nossa luta não é uma luta apenas dos professores, é uma luta de toda a comunidade escolar. Nós lutamos por uma escola pública de qualidade, como foi colocado aqui pelos companheiros e as companheiras que estão aqui, né? Eles querem falar sobre isso? Eu queria acrescentar, Marcos, porque essa sua pergunta, ela é muito pertinente, no sentido de que uma coisa que muito atrapalha a nossa luta e a nossa união enquanto categoria é justamente essa separação, né, política que não há. Porque o que nós estamos fazendo, nós não estamos aqui brigando por governo tal, governo... Enfim, nós estamos aqui numa luta de classe. Eu estou aqui usando o meu lugar de fala, com consciência, né, de lugar de pertencimento, né, que é... Eu sou professora, antes de mais nada eu sou professora, né? Quem perdeu essa identidade foi a governadora, né? Eu continuo tendo essa coisa de, faz o L ou coisa do tipo, eu continuo sendo progressista. Isso não afetou a minha ideologia política, né? Mas eu tenho todo o direito de lutar, de criticar e lutar por essa ideologia, né? Quando eu não vejo mais ela naqueles que eu me reconhecia. Né? Então é importante fazer essa diferenciação, e a própria classe da gente, né, deu essa ousadia para o governo atual de acreditar que nós estabelecemos uma relação de vassalagem, né, com o atual governo, e que nós iríamos aceitar tudo que fosse posto. E vocês acham que a governadora, porque convenhamos, a gente sabe que a maioria das pessoas que integram os sindicatos são alinhadas politicamente à governadora. Você acha que ela pagou para ver? Acha que realmente, assim, no meu governo, ninguém vai ter coragem, né, de fazer greve, né? Você acha que ela pagou para ver realmente? E está pagando um preço por isso? E vai pagar muito mais. Vai pagar muito mais, porque eu disse e continuo dizendo, ela tem a pretensão de sair para Senado, né? Sendo que a campanha dela começou agora. Ela negociou com a saúde, ela negociou com a segurança, né? Que são classes bem menores do que a gente. E que muitas vezes são formadas por pessoas que fazem oposição ao governo dela, né? Exatamente. E ela resolveu estabelecer uma briga com uma das classes maiores que ela tem, né? Que chega aí perto de 40 mil. Tem 30 a 40 mil professores, né? Entre aposentados e ativos. Que quando se torna um eleitorado, isso passa de 100, passa muito mais de 100, porque aí entra familiares, entra amigos e tudo mais, né? Então ela escolheu esse caminho, infelizmente. Está pagando o preço por isso, Fábio? Ela? Com certeza, Marcos. E aí eu entro com o papel de lembrar que Fátima, ela saiu de um sindicato. Ela chegou à classe política pelo sindicato. É a mãe do piso, inclusive, né? Isso, é a mãe que abandonou o filho. Essa ainda merece mais castigo, porque quem cria um filho adotivo não tem tanta responsabilidade quanto quem teve. Que brigou. E eu lembro, Marco, e você deve lembrar também, nós não somos tão jovens nem tão velhos, mas a briga de Fátima com Vilma de Faria. Para criar, não foi o piso, para criar primeiro o plano de cargos e carreiras. E quando veio o piso, que ela já era política, e ela começou essa briga do piso, tanto na Assembleia Estadual, como lá na Câmara Federal, como no Senado, ela encampou essa campanha. Então, a educação para Fátima foi uma escada. Só que a gente achava que era uma questão de consciência. E a gente está vendo agora que é uma questão de conivência. Hoje, um governo, ele não precisa mais de educação para ser um senador ou um deputado. Ele precisa de prefeitos. Talvez seja a via que ela está buscando aí, prefeitos para fazer isso. E quanto àquela pergunta de classe, né, que faz o velho, faz o quê? Eu tenho essa concepção. A briga, ela é pela sociedade, é pela base. E sempre entendi que o Estado é um regulador das diferenças sociais. É um regulador. E isso não é só o Estado aqui, não. Eu pegar historicamente, antes de Cristo, já tinha essa política de regular a sociedade. Veja, os grandes proprietários que tinham grandes terras, antes de Cristo, como é que eles faziam
a regulação de Estado, para que não houvesse fome em extrema pobreza, né, com aquela classe. As viúvas, os órfãos, nunca faltava comida para eles. Por quê? Porque os grandes proprietários de terras da época, produzia terra, a colheita era assim, colhia-se o centro e a periferia da colheita era para as viúvas e para os órfãos. Então veja que já tinha essa política de regular a sociedade. E o Estado, esse papel, de regular para que as diferenças não sejam extremas e não haja tanta insegurança alimentar. Eu sou assim contra esse modelo de privatizar. Se privatizar, tem setor que deve ser privatizado? Tem. Mas setor que é essencial à sociedade, esse não pode, porque você perde o poder de regulação. Empresas que ajudam no combate à extrema pobreza, que fomentam políticas, que tiram pessoas de situações de vulnerabilidade. O que seria de nós sem a saúde pública? E o que seria de nós sem as empresas que financiam isso? Estatais. Né? Eu vi em São Paulo um movimento de privatizar as escolas. Cara, empresário, ele quer lucro. Não se brinca com educação nem com saúde. Eu não posso atender uma pessoa se ela tem dinheiro para pagar. É a vida em primeiro lugar. Isso é um direito universal. É um direito que está arraigado à questão humana. E não é uma questão mais social ou política. É humana, é essencial isso aí. Então, privatizar isso, privatizar aquilo, a gente vê. Privatizaram. Parte da educação já é privatizada. Você tem um setor de merenda, você tem um setor de limpeza, você tem um setor de segurança. E o setor está entrando no setor de secretaria privatizado. Não receberam o terço, não receberam 13º e nem pode fazer greve. E outro, cada um tem um padrinho político. Cada funcionário lá é um político que coloca e mantém ele lá. Ou seja, isso é absurdo. Não visa, primeiro, quem está ali está visando lucro. E o outro, um capital político. Eu estou colocando o meu aqui, viu? Você está preso a mim. Se você não votar em mim, você sai. E não pode fazer greve. E não pode lutar pelos seus direitos. Então isso perde a regulação. Em setores essenciais, como a saúde e a educação. Deixa vulnerável, pois, né? Boa sorte para vocês. Tomara que realmente a pauta seja acatada. Né? Não espere de mim, quem me escuta, fazer qualquer crítica a professor porque faz greve, porque eu sou filho de professor. Fui casado mais de 20 anos com uma professora. Minha irmã é professora, então eu sei o quanto é que a categoria sofre realmente para ter aí os seus benefícios. Eu fico triste que uma categoria tão importante como essa, né, tem que fazer greve todos os anos para poder ter o básico. Né? Não criar um piso, não foi dito que o piso era importante, porque parece que os nossos legisladores criam leis que eles nem sabem se pode cumprir ou não quando o dia for gestor. Né? Mas enfim, a lei foi criada. Então se foi criada tem que ser cumprida. Né? Mas boa sorte aí, tomara que vocês consigam realmente aí. Eu sei que greve não é bom para ninguém, né? Para o professor, para o aluno. Se gastando. Né? E vamos acabar com essa ideia de que o professor faz greve porque quer férias. Não é isso, não. O professor faz greve porque precisa realmente lutar. Né? E sem luta a gente não consegue nada, não é isso, Elissa? Obrigado pela sua participação, viu? A greve, na verdade, é uma forma de mostrar para a sociedade o quão necessários nós somos. E é outro né? mecanismo que vocês têm, né? É um mecanismo de luta, né? Felizmente ou infelizmente. E eu gostaria também de ressaltar, de esclarecer, assim, aproveitar o espaço para a população, porque o governo, lógico, que tem já lançado algumas notas, né? Falando sobre isso. E dizendo que nós, lamenta porque nós tivemos um acúmulo aí nesses últimos 6 anos de governo, tivemos um acúmulo de aumento que chega a 98%. Eu queria que o governo lançasse uma nota dizendo quanto de perda nós tivemos dentro desses 98% de aumento, porque retroativos que desde 2023 nós não recebemos, né? Com a anuência do Ministério Público, que foi mais um ataque, né? As letras que a gente tem que entrar na justiça, então tudo a gente tem que pagar advogado para ter o direito reconhecido. Então, seria importante que o governo também desse esse esclarecimento para a população. O percentual de perdas que o professor tem antes de receber qualquer aumento. Hugo, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade, Hugo. Não, só dizer, né, pedir aí a adesão, né, assim, de todos os companheiros e companheiras, né, que estão aí no dia a dia em sala de aula, né, um movimento de luta importante, né. Nós estamos lutando pela educação, acima de tudo, pela educação pública de qualidade, né, para todos,
Nós estamos lutando pelo direito a ter salário não apenas dos efetivos, como também dos contratados, né? E, enfim, pela uma escola melhor, né? Pela uma educação pública de qualidade. Essa é a nossa grande luta, né? Quando a gente fala que em luta de classe, é porque existe dentro dessa sociedade uma tensão e uma disputa muito grande nesse setor da educação, não é isso? Então é um setor estratégico, não é? Então faz parte, né, das elites querer privatizar esse setor, como a gente colocou aqui, né? E é importante que a gente esteja sempre atento e dispostos a defender a educação pública de qualidade para todos. Aqui no nosso WhatsApp, o nosso ouvinte Juscelino colocou: Marcos, bom dia. Escola pública é uma bênção na vida da maioria da população. Professores são os lutadores nato. Pior quando chega a campanha, a primeira coisa que nossas autoridades prometem é melhorar a educação e saúde. São os setores mais necessitados e, graças a Deus, eu não tenho essa doença de defender A ou B. Defendo sim a população que necessita do ensino, isso sim. Quem manda aqui a mensagem é Jusileide Medeiros. Fábio, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Agradecer, Marcos. Agradecer a rádio abrir esse espaço. Sempre esteve aberto a essa comunicação bem democrática. E pedir, né, a participação da sociedade e pedir também a participação da nossa classe política. A nossa classe política, não só lá em cima, mas aqui a base também. Nossos vereadores, nossos deputados, que eles têm mais propriedade ainda porque a lei são deles. E tem propriedade para isso. E outra que ele representa a gente, né? Muitas vezes a gente não tem a voz que eles têm porque a gente deu essa voz para eles. E é agora deles falar por nós. É difícil, né? Aparecer, né? É difícil. Mas a gente pede. Hoje pede. Esse é sonho, né? Que eles apareçam, né? 8 horas e 44 minutos. Vamos ficando por aqui. Então...